A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Culto de celebração, ministério guiando o rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Quero louvar a Deus, quero engrandecer ao Senhor por esta rica oportunidade. Pedi você para orar pelos nossos irmãos que estão de viagem, por ocasião aí desse feriado de carnaval, pessoas que foram visitar seus entes queridos e também se retirar um pouco para ter um pouco mais de lazer. Isso não é pecado, isso é até saudável. E eu peço que, se você tiver oportunidade, faça isso, vá passear, vá se divertir, porque a Bíblia diz que esta é a nossa porção. Deus não impede que o homem seja feliz. Uma vez que você tem uma vida com Deus, Ele deseja que você viva intensamente a vida que você tem. Por enquanto, o pastor Américo não está podendo, temos problemas aqui de saúde, problemas econômicos, problemas de mobilidade, mas eu creio que no momento certo Deus vai abrir as portas e nós também podemos gozar da bênção e da graça, da mordomia da vida. A mordomia foi uma bênção que Deus deu para o homem para desfrutar. Vamos orar por esses irmãos para que eles possam ser protegidos, guardados debaixo das mãos poderosas do Senhor. Vamos orar para o nosso culto, Senhor. Oramos a Ti, pedindo que o Senhor abençoe o nosso culto, abençoe o louvor, abençoe a palavra de hoje. Receba, meu Pai, porque isto é uma adoração dedicada a Ti, porque o Senhor é fiel, nós procuramos também ser fiel a Ti. Louvamos o Teu nome, engrandecemos a Tua face por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Guarda, Papai do céu, os nossos irmãos, Senhor, que estão viajando, que estão pegando ônibus, meu Pai, nessas estradas perigosas, Senhor, nessas estradas as quais muitas das vezes as pessoas se embriagam de maneira irresponsável e vão dirigir e vão servir de instrumento, meu Pai, para a infelicidade das pessoas. Que o Senhor possa guardar, livrar de todo mal, de todo sinistro, de toda bala perdida, do Teu povo que se retira nesses dias que não é bom que as pessoas andem pela rua, fiquem na rua, por causa muitas das vezes dos exageros, dos abusos e da falta de respeito para com o próximo. Senhor, nos abençoe, dê-nos um culto abençoado, uma palavra revelativa que recebe a nossa adoração, e abençoa os Teus filhos espalhados pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Yeshua, Yeshua, saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar.
vem saltando sobre os montes, sim, de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. Glórias a Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. O Senhor é bom para sempre. Adorar a Ele é uma bênção. Os gênios se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, tua igreja te adora, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus seja louvado por meio de sua vida, do teu período existencial. A Bíblia diz que o homem tem que alcançar coração sábio. O que é ter um coração sábio? Muita gente pensa que coração sábio é quem ganha muito dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, não é pecado, não é errado. Eu quero que você ganhe dinheiro de maneira honesta,
decente, com prudência, com sabedoria. Mas quem é o homem que alcança coração sábio? Jesus disse que o homem que alcança coração sábio, ele ajunta tesouro no reino dos céus. Daí a pergunta: como ajuntar tesouro no reino dos céus? Também no meio de um mundo tão corrupto como esse. Será o que eu tenho que fazer? Só uma reflexão para você ver o que você está fazendo com a sua vida. O que é juntar tesouro no reino dos céus? É viver de maneira prudente. Como eu ajunto tesouro no reino dos céus? Quando eu invisto no reino de Deus. Juntar tesouro no reino dos céus é você plantar a semente no reino de Deus, é você abençoar a vida das pessoas, investir no reino de Deus, dar comida aos pobres, visitar as viúvas, alimentar os órfãos e assim sucessivamente. O que nós temos que fazer para estarmos de acordo com a vontade de Cristo? Nos esvaziar dos nossos egoísmos. E quando nós esvaziamos do nosso egoísmo, nós deixamos às vezes de querer viver tudo num dia só e aprendemos aí a fracionar, dividir o período existencial que nós estamos vivendo e passamos a investir a nossa vida em Deus. Eu peço a você 1 minuto, só que eu vou ter que me retirar e voltar rápido. Por gentileza, já estou voltando. Aleluia! É bênção. Glória a Deus. Então, o que é investir no reino de Deus? É você ver a oportunidade, saber pegar a riqueza deste mundo e investir para a eternidade. Como, pastor? Seja ofertante, seja dizimista. Não um dizimista dessa lei que as pessoas obrigam, o indivíduo a dar o dízimo, que se não der o dízimo vai aparecer gafanhoto, lacusta, vai aparecer maldição. Isso é tudo conversa fiada. Você é dizimista porque você é adorador. Ser dizimista faz parte do verdadeiro culto a Deus que se iniciou com o pai Abraão, que é o pai da fé. O dízimo levítico foi um parêntese que Deus abre quando ele institui ali os levitas e tira sacerdotes que tinham que ser sustentados pelas 12 tribos até a vinda do Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a qual Abraão deu o dízimo do despojo de guerra somente, e ali adorou. Depois aquela prática foi evoluindo e passou ali no livro de Levítico a ser o sustento do templo, e até hoje é assim. Você é dizimista porque você é adorador, grato a Deus por tudo, e ofertante também. Então invista no reino de Deus, plante no reino de Deus. Hoje nós vamos discorrer no livro de Tito capítulo 2, versículo 11 em diante, até o 15. Paulo escrevendo aí a Tito, ele vai dizer assim, Tito escrevendo, aleluia, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou. Primeira epístola de Paulo a Tito. Então, Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas impiedade as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
Paulo vai dizer a Tito: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e que ninguém te despreze por causa da idade. Ele era tão novo quanto Timóteo, então precisava de exercer autoridade. As Escrituras dizem aqui: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando diz todos aqui, não importa se é judeu, grego ou gentio, é todos os que creem. É como está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, quando o apóstolo revela que Deus dá o poder ao homem de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem em Jesus Cristo, e passam a esperar em Deus, por meio da obediência a esta palavra, a manifestação desse Deus. Então esse é o período do seu nascimento, quando você nasce fisicamente, que você está vivendo, está pensando que a vida é tudo aquilo que o mundo apresenta, e de repente você tem um encontro com Deus por meio da sua palavra, e você recebe a oportunidade de nascer outra vez. E se nascer outra vez, Deus te convida, com a tua vida biológica, Deus te convida para uma vida espiritual, dentro da vida biológica que você está vivendo aqui, a vida que você existe aí, que nasce do seu pai e da sua mãe. Deus está falando: você tem essa vida para viver, e eu quero que você viva ela intensamente, mas porém eu quero que você, a partir de agora do meu encontro, que se você me assimilar, você viva um novo estilo de vida. Que estilo de vida é esse? É o estilo de vida que Jesus viveu. Qual o estilo de vida que Jesus viveu? A Bíblia diz que ele foi obediente. Obediente a quê? Aos princípios de Deus. Então você não precisa de muita ginástica, de saber o que você deve fazer. As Escrituras traz todos os marcos de Deus, do Cristo e da verdade, para que você ande nele. Como temos que aguardar? Aí vai dizer assim, ó: Deus nos tirou desse mundo, dessa vida efêmera que termina, e se o homem parte desta vida sem Cristo, ele parte sem Deus. E se parte sem Deus, ou com Deus, ou com salvo em Jesus, todos que partem dessa vida na pessoa do Filho de Deus, ele parte e vai para o domínio de Deus. Aquele que parte sem Jesus, ele vai para o domínio de Deus também. Eu sempre falo isso, que é para as pessoas entenderem qual é o domínio de Deus para aqueles que não têm Deus em seus corações. O domínio de Deus para aqueles que não têm Deus em seu coração é o Sheol. O domínio de Deus para aqueles que não têm Deus no seu coração é o Sheol. E o domínio de Deus para aqueles que partem desta vida com Jesus se chama paraíso. Então, quando Paulo está escrevendo a Tito, para Tito ensinar essas coisas, e que ninguém viesse a repreender, e que ele repreendesse com autoridade as pessoas, Tito está ensinando as pessoas, está dando o que? Educação. Que educação? Informação, para que a pessoa tenha mais condição de se manter eticamente correta no meio da sociedade e diante de Deus, que nos assiste todos os momentos. Quando o apóstolo escreve: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é que todos os homens têm direito à salvação, não importa se ele é islâmico, budista, judeu, praticante do judaísmo, católico, apostólico, romano, da Umbanda, da Quimbanda, Sanchanoen, não interessa a religião que ele tem, seja da China, do Japão, da Coreia, do Vietnã, seja do Camboja, aonde você estiver vivendo, Deus te convida para um estilo de vida dentro dessa vida que você recebeu dele pelo nascimento do seu pai e da sua mãe, a vida natural dos homens. Deus é que sustenta ela. E dentro dessa vida, desse período, Deus te convida por meio do Evangelho a você ser educado para não andar com a forma deste mundo, da maneira que este mundo anda. Como esse mundo tem andado? O mundo anda na cobiça,
o mundo anda na usura, o mundo anda na traição, na mentira, na covardia, na prostituição, no assassinato, na mentira. Então, esse é o padrão e o estilo de vida que o mundo leva, porque ele é governado pelo príncipe deste século. Aquele que não é nada, mas se faz príncipe, porque ele vence o homem que está morto em delitos e pecados. Ele venceu o homem e vence sempre, e aplica no coração desse indivíduo uma mente obtusa, uma pessoa que não tem uma visão, que não tem o que se embasar, ele não tem os princípios dessa palavra, então ele vai viver segundo as tradições que lhe é legada, aquilo que lhe dá, e o homem cai na impureza, na prática da impureza. Então, isso já acontecia no tempo de Tito, acontece hoje. Tu vê que as pessoas hoje, elas estão cometendo aberrações diante de Deus. Tem gente que é capaz de dizer que o Evangelho não é nada, o Evangelho é só um livro que foi escrito, com certeza. E às vezes eu até pego pesado, tem gente que não gosta. Eu penso assim, se Deus tivesse de escrever algo, um tratado de salvação ético para o mundo do jegue, Deus usaria uma galinha? Não, Deus usaria um jegue. Se Deus tivesse de escrever algo para os ursos e leões e hiena, Deus usaria um roxinol cantando. Não, Deus ia usar um urso, um leão, uma hiena. Para cada grupo, Deus, ele é sábio em todos os seus feitos. Então, como Deus quer salvar, quis salvar, se colocou como Salvador, ele escreveu para o ser humano. Deus não viria e escreveria nada. Tanto que Jesus não escreve nenhum livro, Jesus não escreve uma linha de nada, porque ele confiou isso aos homens, que são os seus instrumentos, homens os quais Deus usaria para deixar escrito essa verdade que te salva, que te transforma, que te torna um ser melhor. Paulo está insistindo com Tito para que ele pregue esse evangelho, por causa da filosofia mundana, das religiões que estavam presentes nos lugares onde Paulo implantou a igreja. E hoje não é diferente. Você conversa com um jovem hoje, o pensamento dele é libertino, o pensamento dele é vivamos e comamos porque amanhã vamos morrer. E as pessoas hoje estão metendo o pé pelas mãos, em virtude da busca da riqueza. Não importa como ela chega, o importante é chegar. Hoje o importante é ter para mostrar que é alguma coisa, quando o indivíduo não é aquilo que ele aparenta ser. E as escrituras sagradas nos manda nós nos esvaziarmos de nós mesmos, sermos educados por Deus nos princípios imutáveis da verdade, para que venhamos a ser o quê? Parecido com o modelo. Quem é o modelo? Jesus Cristo. Então, assim como o diabo enganou e deixou o seu modelo, ou seja, o seu estilo de vida para o homem viver, que a libertinagem é viver segundo o curso desse mundo, segundo os impulsos do seu pensamento, segundo as suas paixões, né? Eu costumo dizer assim, segundo as tuas vontades, né, promíscuas, e as pessoas ficam naquilo, outros vivem com seu coração entregue aos seus próprios desejos, pensa em algo, vai fazer, não importa como, sai fazendo. É por isso que as pessoas cometem pecado dignos de morte. E como no passado muitas pessoas eram exterminadas, principalmente sacerdotes, que entravam no pecado, no Santo dos Santos, eles morriam lá, tinha que puxar com a corda, que se entrasse para pegar, morria também. Então, por que Deus fulminava? Por causa do pecado. Por que Deus pune Sodoma e Gomorra? Por causa do poder do pecado. Eles não tratavam as pessoas como ser humano, tratavam as pessoas como objeto. Então hoje em dia temos que pregar essa verdade para que as pessoas sejam educadas. Educar para quê? Educando-nos para que renegar das impiedades e as paixões mundanas. Tem que renegar. Se você não tem força para renegar as impiedades e as paixões mundanas, significa que você está morto em delitos e pecados. E quem está morto está afastado da vida. Quem está afastado da vida está afastado de Deus. E se você está em pecado, você está cortado da comunhão com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Você vive à mercê daquilo que Deus te deu. Deus deu uma capacidade tão grande para a sua criatura, que o ser humano, se ele quiser, ele vive sem Deus. Ele vive.
Ele vive fumando, bebendo, prostituindo, ele rouba, mata. E se ele puder, ele também vive enclausurado em uma mata, em um buraco, em uma floresta. Ele não vê ninguém, não faz mal para ninguém, mas ele quer viver a vida dele, ele tem a escolha a fazer. Tem pessoas que vivem sem Deus, não matam, não roubam, não fumam, não prostituem, não faz nada disso, mas não querem Deus. Eu não quero. Lá dentro dele, ele é inimigo dele mesmo e ele não sabe. E Deus está tentando educá-lo para que ele possa renegar a impiedade. O que é impiedade? É a pessoa que não tem conhecimento nenhum dos princípios de Deus e quebra esses princípios com prazer, porque não conhece. Ele não sabe o que o mal, aquilo que ele está fazendo, que ele pensa que é bom para ele, é mal para ele, para a eternidade. Olha, você nasce, ninguém pediu para você nascer, nem você nasceu porque o teu pai e tua mãe foram lá, coabitaram, né? Tiveram relações sexuais e o gaveta do teu pai fecundou o óvulo e fez a formação desse ser que está aí. Hoje é você. Você pediu para nascer? Não. Mas você nasceu. Se você nasceu, você já venceu uma batalha, a batalha da vida, está aí na vida, e a vida, ela precisa de ser assimilada. Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, ele é o sustentador de tudo. Então, se ele sustenta todas as coisas, o indivíduo que vive, quer viver sem ele, tem esse direito. Porém, quando tu passar para a eternidade, que o corpo ele vai se decompor por causa do poder do pecado, só na glorificação que o poder do pecado vai perder essa autoridade e o homem não vai mais ver corrupção depois da glorificação, por causa do Cristo e da sua redenção que foi perfeita. Então, quando você é educado pela palavra de Deus, você resiste a este mundo, Deus então ele começa a manifestar na sua vida os princípios imutáveis dessa palavra. Você começa a ter uma vida boa, você começa a ter uma vida melhor. Ah, pastor, vai ser mar de rosa? Não, vai ser dificuldade, porém, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar maneira de você saber esperar o momento. Tem pessoas que, já viu aquele tipo de pessoa? Era assim, eu pegava a manga lá no pé, né? Às vezes a pessoa deixava eu pegar, eu gostava daquelas mangas, espada bonita, aqueles coração de boi grandão, eu comprava, eu enrolava no jornal, aí botava onde? Dentro do forno ali, aí todo dia eu acordava, todo dia eu apertava, todo dia, aí minha mãe falava assim: meu filho, tu botou ontem, tem um tempo, leva uns 5, 6 dias para madurar, está muito verde, mas todo dia eu ia lá de manhã e de tarde para apertar, porque eu, ansioso, eu queria. E o ser humano sem Deus, ele é assim, ele não tem paciência, ele faz as coisas e depois, nem com lágrima, você encontra arrependimento. Lembra do que Saul fez? Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Ele chegou diante do seu irmão, e o seu irmão, conversando com ele, falou: olha, eu te dou o meu guisado. Está sentindo o cheiro? Delícia, eu te dou, com uma condição: você me dá o seu direito de primogênito, eu te dou o prato de lentilha. Ele olhou e zombou do direito de primogênito dele. Falou: para que me serve direito de primogênito? Eu estou a ponto de morrer de fome, para que me serve isso? Fica com direito de primogênito, jura? Tu jura diante de Deus? Eu juro, pode pegar o direito de primogênito, me dá esse prato de comida. Quer dizer, ele é um indivíduo que vive um momento, ele não quer saber de nada. Encontrou, saiu, limpou a boca e daqui a pouco está com AIDS. Ai meu Deus, eu fui fazer exame de sangue, comecei a passar mal, estou com AIDS, estou com sífilis, e agora o que é que eu faço? Eu fui uma vez visitar minha esposa, que ela estava enferma. Cheguei lá, tinha um rapaz, né, no quarto, do lado que ela estava. Eu via toda hora ele indo para a janela, ficar na janela, no corredor. Aí eu saí assim, de repente eu tive curiosidade, eu vi ele todo perfeito. Falei: você teve algum problema de saúde? Ele: ah, tive. Aí ficou naquilo, de repente, acho que foi Deus tocou nele, ele falou comigo: não, eu fiz algo errado, aí me deu um problema. Quando ele abriu a boca, irmão, a boca cheia de campo, cheia de coisa. Eu falei: cara, isso aí é cancro. Ele é. Os médicos falaram que eu posso morrer. Ora por mim, o senhor é crente? Eu falei: sou.
Falei, eu vou orar por você. Mas não orei na hora ali não, porque ele só pediu, ó, quando chegar lá, ora por mim. Tava com a boca com cada caroço de campo desse tamanho. Eu falei, cara, o que tu fez? Ele, pô, cara, eu fiz coisa errada. E agora eu estou aqui pagando um preço caríssimo. Que Deus tenha misericórdia de mim. Ele estava com cancros e com problema de sífilis, né, no corpo, no sangue, tudo testificado, mas o cancro está arrebentando, a boca dele toda, cheia de calombo assim. Eu falei, e eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, tá, daquele jeito. E eu me assustei com aquilo, rapaz, que é isso? Ele, cara, tô cheio de a boca, a língua cheia. Os médicos falaram que provavelmente, acho que não vai dar para fazer nada por mim, mas eu estou pedindo a Deus, eu estou agora administrando remédio, eu estou podendo falar. Por que aquele jovem ficou daquele jeito? Faltou o quê? A palavra de Deus. Faltou Deus na vida dele. Deus na nossa vida, Deus dá um freio dentro de nós. Deus nos capacita a termos paciência, a ponderar. Quando você começa a ficar muito agitado, né, com problemas na tua cabeça, é porque você está dando vazão às tuas emoções. As tuas emoções começam a te guiar. Isso acontece, pastor, com qualquer pessoa às vezes acontece comigo. Eu passo por situações, de repente a minha mente entra no parafuso, daqui a pouco eu paro, às vezes a minha esposa até mesmo me chama atenção, isso acontece às vezes com ela, eu chamo a atenção dela, aí eu vou para a oração, falo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que Tu é Deus. É confiar no Criador, é acreditar que Ele está conosco. Temos que renegar a impiedade, as paixões mundanas, e vivamos, ó, no presente século, sensata, justa e piedosamente. O que é a vida justa, sensata e piedosa? A vida justa é você ser justo primeiro para com você mesmo. Às vezes você quer ser justo com os outros, mas não é justo com você. Você tem que ser justo com você, você tem que ter o teu descanso, você tem que se alimentar bem, sensato, tem que saber o momento de falar, o momento de agir, há momento que você vai ficar de molho na espera mesmo. Eu estou de molho aí vários anos, às vezes eu penso que a coisa vai fluir, o diabo vem, dá a pancada, e eu olho para a cara do capeta assim e falo assim, tu bateu? Então prepara para bater de novo, que eu tenho couro de rinoceronte, porque o meu Deus é assim, tu batia nele, ele só continuava a caminhada. Então o diabo gosta de bater e vê o crente parar. Ah, eu vou parar desesperado? Não, continua andando, porque às vezes Deus dá o direito a ele de dar uma pancada, mas não dá o direito a ele de matar. Lembra de Jó? Ó, tu vai tocar nele, mas na vida não. Por quê? Às vezes Deus te açoita com chicote do diabo. Deus permite o diabo ir lá e ó, descer o sarrafo. Mas toda vez que o diabo bate em você, e Deus permite o diabo fazer alguma coisa com você, não é para te destruir, é para te fortalecer, é para te tornar mais forte. Quando você passa por experiências amargas, porque você tem uma vida às vezes que está te levando para aquele caminho, toda vez que você sai daquela experiência amarga, o que acontece? Você sai o quê? Mais amadurecido, você aprendeu a sofrer. O sofrimento te aproxima de Deus e faz com que você aprenda a ser uma pessoa melhor, a ponderar, a esperar as coisas acontecer no tempo dela. Não adianta, você não joga a semente aqui no chão de trigo e você tem um pão nascendo na espiga. Não é semente. Você vai ter que pegar, debulhar, tirar a palha, depois secar, depois moer, depois preparar. Quando vier tudo pronto no final, você passa a manteiguinha e come aquilo com o teu cafezinho, com o teu chá, e é uma bênção de Deus. Isso falta às vezes no indivíduo, ele não sabe esperar. É igual conta a história que um jovem estava na aula, né? Aí começou a ter aula de teologia no colégio. Aí o professor começou a falar de Deus, da criação, que existia um Criador, e um dos jovens, né, classificado como mais inteligente, levantou e falou para o professor assim: professor, eu só creio que Deus existe se eu ver algo maravilhoso diante dos meus olhos. Aí ele ficou assim, né? Isso é uma ilustração para mostrar tamanho, às vezes, a incapacidade de nós podermos ver aquilo que acontece na nossa vida, no nosso cotidiano. Será que você não é abençoado? Será? É, meu irmão, não? Tu é abençoado, né, João? Somos abençoados. O irmão que está aí nos assistindo, né? Você é abençoado. Sabe que você é abençoado? Você existe, você tem boca para falar, não importa a tua condição física. Se você
Jesus diz que a bênção maior é confessar Ele. Se com teu coração crer, com tua boca confessar, você é salvo. Salvo, Deus tem um local para você. Então você vai ver nessa vida, não importa se você tem pouco, muito dinheiro, está doente, está com câncer, né? O importante é você saber encontrar a verdade e seguir ela. Estar preparado para desfrutar de tudo que ela dá. Isso é educação. Isso é algo que tem que ser pregado, ensinado, falado. Então aquele jovem estava na sala debochando do professor. Aí o professor pegou um vaso de planta que tinha lá, que dava flores, e produzia uns pequenos frutos, mas aquele vaso nunca tinha produzido. O professor pegou, botou ele no sol e falou para o jovem assim: olha o que vai acontecer. Isso é uma ilustração, não foi um fato, é uma alegoria criada para mostrar como que às vezes nós estamos desapercebidos vivendo. Aí aquele jovem parou, e toda a sala de aula também, a maioria incrédulo, cada um com a sua religião, olharam para aquele vaso de planta, e de repente a luz do sol pegou nele, e surgiram novas folhas. Isso diante dos olhos deles, ficaram perplexos, todos olhando, se aproximaram mais, e o sol pegando, e começou a sair alguns bulbozinhos, de repente virou folhas, e foi ficando cheio de folha, encheu de folha, e de repente no meio das folhas saiu aqueles outros pequenos bulbos, começou a trazer pequenas flores, e das flores criou algo redondinho, e se formou a semente e ficou madura. Aí o professor falou: pega e come. Aí o jovem parou e disse: nossa, professor, agora eu creio que existe Deus. Aí o professor olhou para ele e falou assim: todo dia isso acontece à sua volta? Nos pés de manga, né? Nos coqueiros, nas jaqueiras, nos jameloeiros, nas goiabeiras, em toda fruta acontece. Isso acontece todo dia na sua vida, nos fios de cabelo, nas suas unhas que tu corta, hoje amanhã está grande. E você agora, porque viu acontecer de uma maneira mais rápida, você creu? Aí o jovem parou para pensar e olhou para o professor e disse assim: professor, eu não vivi minha vida com sabedoria. Hoje o senhor está me ensinando a ser sábio, a ter sabedoria. Então o que aquele professor fez aquele jovem ver? Só porque foi mais rápido é maravilhoso? E lá fora é mais vagaroso e não é maravilhoso? Sim, é maravilhoso. As frutas estão nascendo. Tu corta a tua unha, daqui mais 2, 3 dias ela está grande. Tu corta o cabelo, daqui a 15, 20 dias tu tem que cortar de novo. Tu tira a barba, daqui a pouco nasce novamente. Isso é o milagre da vida. Isso acontece nas frutas, no mundo dos animais, nos pássaros, nos mares, nos oceanos. O milagre da vida acontece todo dia, mas as pessoas às vezes não têm a capacidade de ver isso. As pessoas ficam focadas no problema. Tem pessoas que casam, tem tudo para ser feliz, mas não são felizes. Porque você, quando era, eu já vi isso acontecer, eu falei: mas nossa, a mulher guardava 30 anos, a pessoa guardava 30 anos. Não, naquela vez, quando eu pedi, você trouxe aquela rosa para mim, e você falou comigo, de repente você jogou aquela rosa fora. Aquela pessoa, porque o marido um dia jogou a rosa fora, porque ela falou algo com ele, né? Desentenderam, ele jogou, foi uma atitude feia que magoou ela. 30 anos atrás. Aí eu fiz uma pergunta para ela: minha irmã, vou fazer uma pergunta aqui diante dele, né? Eu sou pastor capelão e sou conselheiro, já dei muito. Eu falei assim: essa foi a última vez que ele te deu rosa? Não. Aí eu virei para ele e falei: quantas vezes você trouxe rosa para ela? Ele falou: muitas outras vezes, buquês, tudo. Aí eu falei: a senhora só guarda aquele momento, você esqueceu de tudo que esse homem já fez pela senhora? Ela me olhou assim: não, mas eu falei: minha irmã, minha mãe dizia, né, que angu de um dia só não engorda o cachorro. O que minha mãe queria falar? Ó, se tu pegou o cachorro, lembra que eu peguei um Doberman bonitão, ele era branco, cheio de manchas pretas, mas o bicho era lindo, e eu fui criar aquele cachorro. Minha mãe falou para mim assim: olha, hoje eu vou fazer o anguzinho do teu cachorro, que naquela época não vendia ração, né? A gente fazia o angu com miúdos, né, de frango, ou miúdo de bofe, essas coisas que a gente comprava. Minha mãe fez, mas aquilo ficou cheiroso. Eu falei: nossa, me tá cheirando bem. Ela: dá pro teu cachorro, fica aqui para tu aprender. A angu, ela falou para mim assim: a angu de um dia só não engorda o cachorro.
amanhã você vai ter que fazer o angu para esse cachorro. Eu aprendi, eu fazia, todo dia eu fazia o anguzinho do meu cachorro, todo dia eu botava lá, e ele estava sempre bonito, dava banho nele, passava óleo nele, né? E ele ficava brilhando, as pessoas olhavam para o cachorro, o sol pegava, chegava a aparecer aqueles brilhos na pelagem dele, porque todo dia eu tinha aquela responsabilidade de botar comidinha para o cachorro. Quando eu não quis mais, eu dei para um senhor que tinha uma fazenda, ele levou para a fazenda dele. O que eu quero dizer para vocês dois que estão nesse conflito, principalmente para a senhora vai jogar tudo que a senhora viveu, 30 anos que a senhora está com essa barba, porque um dia ele se aborreceu contigo e ele jogou a rosa fora, te pegou tudo e jogou. Falei, foi fato, foi verdade, não foi? Ele foi. Eu falei, você fez isso mais alguma vez? Ele não. Eu falei, e a senhora guarda isso até hoje no seu coração. Quer dizer, a mágoa ficou lá, a pessoa não vivia bem, porque tinha aquele momento, aquilo igual criança. Precisa de quê? Aí ela falou, não, mas eu falei, irmã, está errado. Está errado. A irmã tem que abrir o coração e a senhora tem que quebrar isso a partir de hoje. Ah, mas eu não sinto vontade. Eu falei, ó, perdão não é sentir vontade, perdão é atitude. A senhora vai olhar e vai ver que isso está fazendo mal para a senhora até hoje. Às vezes ele falou que pegava ela chorando, quando ia falar com ela, aquilo vinha na mente dela, ela não sabia dominar os seus próprios sentimentos. Ela vivia movida pelos sentimentos e as paixões que mexiam com o seu interior. Ela não sabia matar as paixões erradas dentro dela mesma. Eu falei, ó, ou a senhora renuncia a isso agora, ou a senhora vai perder seu casamento. É isso que a senhora quer? Ela não, e o camarada já estava por aqui. Ele falou, pô, não aguento mais. É muitos anos nisso aí. Às vezes tira o nosso sossego, tira a nossa paz, acontece em casa, quer dizer, aquilo ali foi uma brecha. Eu falei para ela, senhora, uma brecha que o diabo descobriu, que hora ou outra ele vê que você está com falta de algum tipo de hormônio, adrenalina, que o diabo sabe de tudo isso, ele é esperto, ele é malandro, ele conhece a natureza, a constituição humana, ele percebe que você está ruim e ele começa a jogar isso na sua mente. E ele, mas vem do nada. Eu falei, mas é assim. Eu falei, não é uma vozinha que vem na sua mente, diz assim, poxa, aquela vez, do nada você está triste de repente, né? Algum desequilíbrio hormonal ou alguma falta de alguma vitamina, ou um momento que tu está mais cansado, sempre é assim, quando está fadigado, cansado, ele se aproxima e vem. Falei, não é uma vozinha que vem assim, vai não, mas eu um dia sofri com ele, porque ele trouxe aquela rosa e quebrou diante de mim, isso me magoou muito, não é assim? Eu falei, ela vem assim mesmo na minha mente. Eu falei, pois é, o diabo, se ele falasse para você assim, ó, ele um dia, e você sabia que seria alguma pessoa falando contigo. Então ele fala dentro de você como se fosse a sua mente pensando. Então você tem que destruir esse inimigo teu que se aproxima para tirar sua paz e sua alegria. Mas eu não tinha pensado nisso ainda, pastor. Eu falei, então pense, e a partir de hoje a irmã vai ter a atitude de olhar e perdoar. Aí olhou, perdoou, oramos, glorificou a Deus e foi. Eu não sei como ficou, que eu nunca mais vi, mas com certeza outros momentos que passaram por mim, passaram bem, deve ter vencido, porque é uma batalha que você tem que lutar contra as paixões mundanas. Paixão mundana não é só quando você comete um pecado sexual. Paixão mundana é quando você ama muito dinheiro, ama muito aparecer, ser vista pelos outros, ama algo demais. Paixão mundana é quando você se deixa ser guiado pelos seus sentimentos, pelas suas vontades. E às vezes os sentimentos são negativos, vêm para tirar a paz, para nos destruir. A batalha do homem não é do lado de fora, é dentro da mente. Quem está com a natureza espiritual fraca, o diabo tem direito de entrar ainda dentro da mente desse indivíduo e colocar ali os seus dardos inflamados, para incendiar aquela mente de coisas do passado. Sempre é coisa do passado, porque ele sabe, ele conhece a nossa vida. Então o que nós temos que fazer? Não ser como o mundo, sem princípio. Nós temos princípio, nós temos sabedoria. Nós estamos vivendo nesse mundo de maneira justa, santa e piedosa, afastando-nos do pecado, não nos deixando ser guiados pelas nossas paixões, pela nossa mentalidade. E temos que ser piedoso, levantar destra de ajuda para as pessoas. Levantar deixa de ajuda para as pessoas, que às vezes está perecendo do teu lado, só por falta de uma palavra, né? De uma palavrinha, de um conselho.
pessoas jogando a vida às vezes pela janela, quando que é só rodar a fechadura da porta, abrir e encontrar com a oportunidade para você gozar do bom e do melhor. E às vezes as pessoas não querem. Não quer por quê? Não quer ter a força, não é? Para ir lá e abrir. Tem que ter paciência. As coisas não vêm assim, ó. Não vem não. Às vezes você está numa batalha, né? Uma batalha espiritual. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas de batalha espiritual, está pensando que o diabo vai aparecer para você igual Chapolin Colorado? Sou eu, diabo, estou aqui de espada. Não, ele vai aproveitar os problemas da sua vida, dificuldade que você tem, direitos que tu tem, que ele quer tirar de você, ele quer roubar, porque ele sabe que se ele conseguir, ele vai marcar você, ele vai te destruir. O que você tem que fazer? Paciência, tranquilidade. Por isso Jesus fala assim, olha, se um soldado romano, o povo não entendia isso, jamais vai entender, o homem natural não entende isso. Ó, se um soldado romano vier e colocar uma carga de 50 quilos em cima de você, que era isso que eles faziam, e pedir para você ajudar ele a carregar essa carga, 100 metros, 200 metros, tu carrega 400. Não reclame. Se alguém vier e tomar algo que é seu, você fala assim, ah, tomou, não tem valor nenhum, não vai me dar nada. Aqui não estou falando coisas que você tem direito, estou falando de coisas supérfluas. Eles faziam isso, chegava, me dá esse burrinho seu aqui, enchia o burrinho do camarada de carga, aí levava o burrinho, vou usar o teu burrinho, vem comigo dentro. Mas eu não tenho tempo, eu estou trabalhando. Vai levar, eu tenho autoridade. Levava o teu burrinho com peso, depois chegava lá, às vezes 1 quilômetro ou 2, mandava você vir embora com o teu burrinho. Você andou 2 quilômetros para ajudar ele, e depois tu tinha que vir andando o seu burrinho. Você perdeu o seu tempo, e Jesus fala assim, vai lá, anda 2. Pediu para andar 1000, anda 2. Porque Jesus tem o quê? Paciência. Por isso ele fala assim, ó, batei, e a porta se abrirá. Então aí por que todas essas coisas têm que nos ser ensinadas? Para nós vencermos o mundo, o diabo e a carne. Como o diabo age? O diabo age dentro das realidades da sua vida. Quais são as realidades da sua vida? A realidade da nossa vida, às vezes é algo que você tem direito, às vezes é algo que você viveu, que não viveu bem. Tem pessoas que a realidade da vida dela é uma utopia, porque ele imagina, né, uma vida para ele vai querer viver aquela vida, não vai conseguir, porque a vida não é cinema, a vida é realidade. Tem pessoas que não vão ser ricas nunca, mas vai ser bem empregada, vai ganhar bem. Você vai ter que administrar um pouco que você tem. Tem pessoas que, eu quero ser chefe dessa empresa, mas você não vai conseguir nunca. Para ser chefe da empresa, daqui a pouco ele começa a fazer coisas erradas, daqui a pouco ele não está nem chefe da empresa, chefe de lugar nenhum. Ele vai estar na rua, porque ele não vai trabalhar, porque a mente dele vai começar a dar nó, vai começar a falar e fazer besteira, daqui a pouco não tem condição de ter aquele indivíduo ali, porque ele tem um objetivo-alvo, a qual ele não vai alcançar, porque Deus já botou uma pessoa lá. Então, ao invés da pessoa, não, um dia eu quero ter um cargo de chefia, vou me profissionalizar, vou trabalhar, vou ser uma pessoa que vou servir o homem como se estivesse servindo a Deus, com excelência. Então aquela excelência do seu trabalho, é ela que vai fazer com que as pessoas vejam e te levante, te agigante. Não é eu fazendo o que eu quero e eu vou criar caminho, vou criar oportunidade, você vai criar problema para você. Com as pessoas que tinham bens materiais, né? Eu vi muito isso acontecer. Eu fiquei com a empresa mais de 20 anos trabalhando, com o pouco que eu tinha, eu sabia administrar. Eu conheci pessoas que chegaram para mim, né? Você vai ficar aí toda a tua vida, você não vai conseguir nada. Me chamaram até para ser sócio. Eu falei, não, eu não vou ser sócio teu não. Meu sócio é minha mulher e meus filhos. Falei para o camarada na época, que a pessoa não era de boa confiança e sempre me chamando para ser sócio. Eu falei, não, meu sócio é minha mulher e meus filhos. Já tenho a minha vida definida. Não, rapaz, porque tu... Aí eu lembro que encostou com aqueles carrão, né? Aí mostrava os carrão. Na época era aqueles Gol, né? Aqueles carros, aqueles Passat bonitão, né? Hoje já não é mais carro do ano, mas na época era.
Aí os caras tudo de carrão e tal, e eu lá com o meu chevetinho todo podre, e graças a Deus me levava para todo lugar, eu passei muito com a minha família. E o camarada pegando, fazendo um monte de coisa, começou a comprar. Aí eu olhava só chegando aquelas carretas de mercadoria, e eu falei, rapaz, como que esse cara vai pagar isso? E toma de carreta de mercadoria. Aí o que aconteceu com aquilo? Quando foram descobrir, ele estava envolvido com coisa errada, tinha tanta duplicata para pagar que não sabia o que ia fazendo, e de repente o negócio deu para trás e acabou sendo assassinado. Até hoje ninguém sabe por que perdeu a vida, porque com ganância, não soube administrar. E eu fiquei aí, estou aí até hoje, com aquele pouco que eu tinha, consegui comprar um carro novo, consegui passear muito, consegui fazer, pastor, o senhor é rico? Não, falta muita coisa ainda, mas o que eu estou fazendo? Ponderando. Quem dá riqueza é Deus. Então não meta o pé pelas mãos, espera no Senhor. Para que nós temos que ter este equilíbrio? Para sermos um testemunho para aqueles que estão à nossa volta, que é uma nuvem de testemunha, que olham para dentro da igreja, e eles têm que ver dentro da igreja uma vida excelente. Porque nós estamos negociando, nós estamos vivendo, nós estamos acertando, nós estamos muitas das vezes errando, mas não erramos para nos prostrar e ficar prostrado no erro, erramos para nos levantar, dar a volta por cima e tentar mais uma vez. Somos brasileiros. Então as pessoas hoje querem um evangelho que, milagre aconteceu hoje. Deus não faz isso. Quem prega isso é mentiroso. Se a tua empresa vai ser próspera, Deus não vai pegar e fazer um milagre sobrenatural para a tua empresa ser próspera. Deus quer que você invista no conhecimento, que você possa investir em você, tenha coragem de trabalhar, negocie de maneira honesta e correta e saiba investir, saiba dialogar, saiba criar oportunidade. Quando ela chegar perto de você, crie, domine, tome posse da bênção, mas não tente cortar caminho, não tente subir por outra parte, porque Jesus fala que quem sobe por outra parte é ladrão e salteador. E o escravo, ele rouba, mata, mente e faz coisas erradas, mas o filho age corretamente, e esse fica na casa para sempre. Quer ficar na casa para sempre? A casa de Deus é a casa da bênção, a casa onde Deus derrama as suas copiosas bênçãos sobre nossas vidas. Deus está nos preparando para sermos testemunho para o mundo, para que o mundo veja a bênção de Deus em nossas vidas, o testemunho de Deus em nossas vidas, para que o mundo possa também ter a vontade de desfrutar dessas benécias, servindo a Deus por causa do bom exemplo que vê dentro da igreja. Paulo educa a igreja assim, Cristo educa a igreja assim. E quando falamos igreja é a sua vida individual, porque eu sou igreja. A pessoa que tem uma esposa, um marido, a mulher, os filhos, é a igreja. Então tem que haver uma harmonia. Aí Jesus fala assim, se a casa que está dividida entre si, ela não subsiste, ela vai o que? A ruína. Mas se a casa ela for unida, coesa, num só pensamento, num só espírito, então a bênção está ali, porque tudo quanto fizer vai ser próspero. Então o problema hoje é as pessoas se aceitar, é as pessoas receber educação, é as pessoas olhar e não se deixar ser guiado pelas paixões. As paixões, quantas casas estão divididas? Que às vezes o filho disputa com o pai, disputa com a mãe, a filha. Ele quer alcançar o auge para mostrar para a família dele que ele é. Isso é doença, fraqueza. Muitas das vezes leva a divisão. Filhos saem de casa, não dá para ficar com meu pai, com a minha mãe, porque ele não quer obedecer, ele quer mostrar que ele pode. Na maioria das vezes assim. Por quê? Não deixa o Espírito Santo entrar no coração e ensinar. São pessoas que são toscas no coração. Não deixa o Espírito Santo lapidar, não deixa o Espírito Santo trazer a paz, não deixa o Espírito Santo trazer o bom siso, o bom juízo, por meio dos princípios imutáveis da palavra de Deus. Aí ele vai dizer assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quais são as boas obras? O que é as boas obras? Está escrito aqui: seja honesto, não roube, não mate, não cobice, trabalhe de noite se for necessário, para não ser pesado para o seu irmão, invista em você, granjeie com aquilo que você tem. Jesus falou: para um deu 1, para um deu 5, para um deu 2, para um deu 10. O que ganhou 10 falou: pá, vou granjear, vou ganhar mais. O que recebeu 5 falou: opa, vou investir com sabedoria, e de 5 ele fez 7, de 7 ele fez 10, e quando o Senhor chegou, começou a pegar, ele foi em cada um, e naquele que deu 1, falou: e para você que eu dei 1 talento? Não, Senhor, eu escondi na terra. Não fez nada com ele? Servo infiel, até o que tu tem vai te ser tirado. Por que é infiel? Porque não soube investir. Aí quando você pega isso e traduz para dentro de uma revelação bíblica, olha só, quer ter sabedoria para investir? O que é ter? Você que está aí do outro lado da telinha, né? Para os meus irmãos que estão aqui, quer ter sabedoria? Porque o que ganhou 10 investiu foi porque tinha mais? Ele recebeu mais? Ele vou investir, que se eu perder ainda tem alguma coisa para dar para ele. Aí o que deu 5, o que tinha 1 só, por que não investiu? Porque Deus não gosta de pessoas tímidas. Timidez para Deus é covardia. Se ele investisse a bênção de Deus, quando Deus dá algo, presta atenção que eu vou falar. Quando Deus te dá algo, é porque isso que ele já te deu já está abençoado para a multiplicação. Ele também vai te dar sabedoria. Agora você tem que ter o quê? Disposição, coragem. Não é sair metendo o pé pela mão de qualquer jeito, não. Primeiro se capacite, se informe, veja a maneira de você investir, seja sábio. Não tem gente que vê a oportunidade do lucro, mete as cabeças, perde tudo, e depois fica ali, ó, havendo navio. Mas se tiver sabedoria, né? Eu lembro que minha mãe, uma vez, eu trabalhei com meu pai, aí eu estava juntando dinheiro, presta atenção. Aí eu comecei a juntar dinheiro escondido, dentro de casa. Aí minha mãe achou aquele, era uma lata que eu botava bem dobradinho, minha mãe achou, começou a contar, ela me chamou: menino, que é isso aqui? Eu falei: mãe, isso aí, ó, tudo que eu ganho lá na loja do meu pai, que tinha um borracheiro, toda a gorjeta que eu ganho, eu boto. Aí: mas tem muito dinheiro aqui. Aí: o que tu quer? Eu queria comprar uma moto, uma DT 180, era meu sonho ter na época. Todo mundo, né, tinha, eu queria. Aí eu vi um acidente, né, para não entrar em muitos detalhes. E quando eu cheguei lá perto, eu que fui socorrer o rapaz. Ele estava de moto e ele estava na traseira do ônibus. Ele fez assim para olhar, para ver se viu um carro para ele poder cortar o ônibus. Viu uma Kombi atrás dele com essas carrocerias de madeira, cortou o ônibus bem rente a ele. Aí aquela madeira pegou no capacete assim e a cabeça do rapaz partiu no meio certinho. Eu vi os miolos dele. Eu cheguei lá, eu vi aquilo, eu fiquei apavorado, fui para casa impressionado. Aí no outro dia eu acordei, peguei aquele dinheiro todo, gastei tudo, falei: quero moto, nunca mais. Até hoje eu sei andar de moto, mas eu não tenho coragem de moto, porque aquilo foi um trauma para mim. Não é que eu vou cair, eu ando de moto, já peguei a moto do meu genro aí, ando de moto de marcha, sem marcha, eu ando de qualquer coisa, mas aquilo foi algo no meu coração que impediu. Então, aí quando a minha mãe viu aquilo tudo: menino, como que você conseguiu isso tudo? Porque eu sempre fui seguro, eu não pego o dinheiro e saio comendo, eu não tenho minha comida em casa. Às vezes as pessoas: como é que esse cara consegue? Porque eu sei, eu falo: não, isso aqui vai ficar aqui, né? Eu não vou fazer nada. Eu posso dar o testemunho daqui mesmo, ó. Essa varanda aqui, lá de cima, eu fiz assim. Quando a Marisa pensou: não, mas você não está conseguindo, tem que... Eu falei: vai dar um jeito agora. Eu chamei, ele teve até hoje aqui de manhã, né? Ele veio no culto. Se você olhar a EBD, está no culto. Aí quando ele, fui lá, chamei ele, mandei ele fazer o orçamento. Falei: ó, pode fazer, o material vai chegar. Comprei tudo, mas como que tu está arrumando dinheiro? Eu fui juntando. E quando você faz as coisas, às vezes o cônjuge não pode saber, não. Entendeu?
Porque que ele vê dinheiro, quer gastar, quer não, tem que ter sabedoria. Não é que você está escondendo, como diz assim, atitudes que você toma, objetivo-alvo. Qual objetivo tu tem? Eu quero ser um grande empresário, mas ele não faz um curso, ele não estuda. Tem gente que não precisa nem de fazer curso, o cara já tem sabedoria dele mesmo. Ele vai lá, se mete e ele não faz nada antes que ele tenha segurança. Primeiro ele conhece sobre tudo aquilo. Igual quando começou, só para dar daqui a pouco nós vamos encerrar a mensagem. Quando começou esse negócio de criptomoedas, eu estava com um dinheirinho pouco, né, guardado. Aí o rapaz chegou perto de mim, falando de economia, eu falei, pô, tô com dinheiro aí, falei até o valor, né? Falei, tô com 10x guardado aí, e tô querendo investir, porque eu não tenho oportunidade, tô aqui, eu estava trabalhando num lugar que eu não podia sair de lá. Eu queria investir, aí ele virou para mim, não, pastor, porque eu investi 2.000, já peguei R$800 com menos de 30 dias. Eu falei, como é que é? Tu botou 2.000 e deu R$800? Aí eu falei com ele assim, e como que faz? Não, você pega, criptomoeda. Eu falei, tá, vamos lá. Aí eu falei assim, qual a garantia? Não, tem garantia porque devolve tudo. Eu falei, não, eu vou botar lá, mas qual a garantia? É respaldado pelo Banco Central do Brasil? Tem o respaldo de algum banco com CNPJ? Tem seguro? Não, é um camarada. Falei, então bota o teu lá. Depois você me fala. Depois daqui uns 6, 7, 8 meses eu vou conversar contigo. Se der, eu vou fazer outras coisas. Aí fiquei. Aí passou 7, 8 meses. Teve uns camaradas que botou uma grana preta. Daqui a pouco estou vendo todo mundo conversando, nervoso. Eles perderam o dinheiro todo. Aí eu estou vendo aquele burburinho, eu queria saber. Aí vazou. Eles não falaram para mim, vazou. O cara falou, aí o camarada botou lá tanto, recebeu tanto. Aí depois ficou um mês sem receber, mais 2, 3, e foi indo, agora viram que perderam tudo. E fulano botou tanto, o cara botou muito dinheiro. É fácil para esse povo da internet roubar trouxa, é fácil, não é que eu sou esperto não. O cara chegar, o cara botar R$100.000 na mão da pessoa, que não é Banco Central, não é nada. O cara tá lá no computador se exibindo o que dá e faz acontecer, o camarada vai lá botar R$100.000 na mão do cara. Se tu botar R$100.000, vai render 40.000 para você daqui a 15 dias. Aí o cara foi e botou R$100.000. Puf! Aí o cara pegou 40.000 dele, 15 dias depois, e deu para ele, deu o dinheiro dele mesmo para ele. Pum, 40.000. Ficou com R$60.000. É fácil demais. Aí no olho grande, o que ele fez? Ele deu um tempo, antes de vir o resultado, ele foi lá e deu mais uma pressão no negócio para render mais. Para ele estava lá com 180.000 lá. 180, mas é dinheiro pra caramba, 180 mil não é pouco não. Cara, não, tô com lá que vai render daqui 3 meses, eu tô com um triplo, tô rico, tô milionário. Aí quando ele botou o dinheiro, o camarada pegou e deu mais uma pressãozinha para ver se o povo botava mais. Aí ele não botou porque não tinha, ficou com aquele dinheiro para os gastos. Aí passou um mês, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6. 6 meses depois, o burburinho geral, tudo nervoso. Poxa, tem que falar onde está esse camarada, quem é, aonde mora. Ninguém sabia onde o cara morava. Aí perdeu um 5.000, outro 7.000, outro 1.000, outro 2.000, outro 100 e poucos mil. Aí falaram, o senhor colocou? Eu falei, eu sou bom. Se eu tiver de botar, eu boto no banco. Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, eu boto meu dinheiro para render lá, na mão desses camaradas. Meu querido, tem que ter sabedoria. Uma vez a minha esposa Marisa entrou numa dessa. Não vamos entrar, porque é bom que você bota, você arruma a pessoa. Eu falei, Marisa, a gente estava sem dinheiro, aí fomos. Foi lá na casa da pessoa, lá investiu lá moedinha. Eu falei, mas tu nunca mais vai ver esse dinheiro. Ela, duvido que eu não vou ver. Não vai, investe pouco, vai tomar o toco, vai perder. Aí foi e investiu. Aí investiu, daqui a pouco ela veio para mim. Nunca mais a pessoa ligou para mim, nunca mais. Eu falei, já era. Ainda bem que foi pouquinho, só para tu ver, porque eu tinha falado, não faz. Fez, quebrou a cara. Aí nunca mais fez. Por quê? A ganância, desejo de riqueza desenfreado, pessoas que não têm
não ponderam, não sabem, têm uma vida sensata, justa, piedosa, espera no Senhor, faça as coisas pelo meio seguro e aguarde a bendita esperança do aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus Ele não salva a nossa alma só do domínio, do poder do pecado espiritual, não. Ele salva também a nossa vida, a nossa alma, do domínio da presença do pecado, da presença do mal. Como, pastor? 7-1, malandro, gente desonesta. É só você parar, que Deus vai te mostrando. Não tem como você encontrar ouro, tá? Flutuando sobre a terra. Não tem. Então as pessoas não podem meter o pé pelas mãos. Aí diz assim, ó, aguardando o Salvador Jesus Cristo, com a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Quais são as boas obras? É andar guiado pela palavra de Deus. As boas obras são essas, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Pega o livro de Eclesiastes, livro da sabedoria, e vai ver o que ele diz de pessoas que colocam o seu dinheiro na mão errada. Vai lá, vai ver o livro de Eclesiastes, de Provérbios, o que ele fala de pessoas que pegam empréstimo, que se colocam como escravo do credor. O camarada vai lá, né? Como é que fala? Agiotas. Vai lá para ver. Vai ver o que ele fala de pessoas que pegam e empenhoram a sua casa no banco, acreditando que ele vai ter sucesso com aquele dinheiro. Vai lá o que o livro de Eclesiastes vai dizer, vai chamar você de louco. Vai chamar de louco. Vai dizer, tu é louco, vai perder tudo. Tudo que você angariou com muito trabalho, tu vai jogar com as tuas próprias mãos fora. Então, a pessoa tem que saber ponderar. Deus está tirando um povo do mundo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quais são essas boas obras? Primeiro, abandono do pecado, pecado em todas as suas faces, prostituição, roubo, mentira, lascívia, tudo, blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o próprio ser humano, covardia contra o próprio ser humano, e a pessoa tem que ser zeloso de boas obras. Como eu vou ser zeloso? Eu sou zeloso quando eu venho, hoje a nossa EBD foi uma benção, primeira aula, a aula inaugural, o mundo judaico. Domingo que vem nós vamos continuar essa revistinha. Foi uma bênção a aula. O que é ser zeloso? É você zelar pela sua vida espiritual. E quando eu sou zeloso pela minha vida espiritual, eu sou zeloso pela minha casa, eu sou zeloso com a minha família. Eu sei ponderar. Quantas pessoas não são zelosas? Não são. Se você olhar para o mundo não é zeloso. Chega, o cara trabalha a semana toda, não é verdade? Aí chega no final de semana, tu vai ali, todas as pracinhas onde tem um futebol, tu vê aquele grupo de pessoas bebendo pinga e tomando cerveja o dia todo, batendo, violão, cantando. Pastor, é errado se vestir. Não é errado se vestir, mas o cara está o dia todo bebendo álcool e comendo carne gordurosa, às vezes nem em casa vai. Às vezes a família está em casa esperando ele, querendo um momento de lazer ou de presença, e o camarada vai embora, sai de casa. Aí isso fica o que? Marca os filhos. Um pai que vive na rua, batendo, tocando violão, bebendo pingo o tempo todo, o filho está de longe olhando ele. Amanhã o teu filho vai ser que nem você, irresponsável, beberrão, e vai ficar longe da família dele. Ao invés no final de semana o cara pegar, às vezes aqueles 150, 200 ou 100, pegar que R$100 dá, você compra uma fruta, faz um sanduíchezinho natural, geladinho, bota numa vasilha boa de conservar, vai para a praia, vai para o Jardim Zoológico com a sua família, vai para o Parque da Gávea, vai andar na beira do mar desse aí, vai aqui para a Barra, vai para Muriqui, Itacuruçá, Angra dos Reis, pega o ônibus, é R$10, R$15 o ônibus, você vai e volta e vai comer, vai passar uma tarde com a sua família. Não, mas o cara prefere todo domingo do ano, se bobear, ele passa lá na praça e a mulher dele está na casa dele, fazendo comida e esperando o rei do batuque chegar em casa, cheio de manguaça, né? E a pessoa não se toca, que a esposa está lá, sendo só escrava dele, lavando roupa para ele, às vezes passa 2, 3 anos, como veio uma pessoa falar para mim,
eu estou muito triste. Aí começou a chorar perto de mim. Na época eu estava até fazendo um alicerce de uma igreja, esse camarada era mestre de obra, eu vi ele meio perturbado, ele entrou, começou a conversar, e de repente Deus fez ele abrir o coração, e fez abrir na hora certa, né? Aí ele falou e disse, poxa, eu estou há 30 e poucos anos, vai fazer 40 anos de casado, e agora eu estou me separando da minha esposa. Aí eu falei, rapaz, eu sempre fui trabalhador, eu não quero isso. Quer dizer, quase 40 anos de casado, aquele homem já tinha na época, ele devia ter o quê? Uns 50 e poucos anos para 60. Eu fiquei olhando, como eu conhecia desde que eu era menino. Aí eu fiquei olhando, eu falei, Aí eu já com a sabedoria da palavra, eu perguntei para ele, mas por que o senhor quer separar? Porque ela quer ir para a casa da mãe dela, eu não gosto da casa da mãe dela, ela gosta de ficar lá, eu não gosto. Eu falei, mas qual o problema? Eu falei, o senhor tem certeza que se o senhor for, não dá para o senhor? Não, dá até para ficar, mas eu não gosto, eu evito, eu já arrumo um problema para não ir. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, senhor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele pode, que eu sei que ele é um homem trabalhador, uma pessoa, né, na época, um camarada muito correto. Falei, eu sempre vejo o senhor trabalhando, às vezes sábado, domingo eu vejo o senhor trabalhando, né, que eu sempre fiz isso também, mas eu tirava um momento para passear com a minha família. Aí eu falei, quantas das vezes o senhor já pegou a sua esposa em casa e veio aqui, para essa praça aqui mesmo que tem na frente? Falei, comer um saquinho de pipoca com ela, bater um papo, olhar, ele olhou para mim, não, eu nunca fiz isso não, ele não se tocou. Aí ele falou assim de uma maneira meio, né, áspera, não, eu nunca fiz isso não, fazer isso para quê? Aí eu fiquei quieto, eu falei, não, o senhor nunca fez? Falei, quantas vezes o senhor já pegou a sua esposa? Aí já pegou um ônibus, né, se o senhor não tem carro? Não, não tenho carro. Eu falei, o senhor tem carro? O senhor já pegou um ônibus aqui? Passava ônibus aqui, na nossa avenida aqui, que ia para Mangaratiba, para Itacuruçá, para Sepitiba, para Barra. Eu falei, quantas vezes você já pegou e foi assim num sábado, num domingo, que o senhor está de folga, passear, comer lá um hambúrguer, um cachorro quente, uma pizza, pagar um prato feito lá, uma comidinha no restaurante, o senhor vai gastar uns 100, 150 reais no máximo, e vai ser um momento, senhor, não, nunca fiz isso, o senhor está casado com ela há quanto tempo? Há 40 anos. Falei, quantas vezes o senhor já foi na casa da mãe dela passar um fim de semana lá? Uma vez só, assim que nós casamos, nunca mais eu quis. Aí eu olhei para ele e falei assim, a tua mulher merece um troféu. Mas eu fui duro com ele. Ele, como assim? Eu falei, a tua mulher te suportou muito. Um homem que não leva ela na praça, não leva para passear na praia, nunca foi no museu, que eu falei outras coisas com ele. Tu nunca levou ela no parque, tu nunca, essa mulher foi escrava a tua vida inteira. Ele olhou para mim, não, meu irmão. Eu falei, isso é verdade. O senhor só pensou em trabalho. Isso para você estava bom, ir para ela. Não, mas eu falei, seja real comigo, ela não te suporta mais, ela não aguenta mais, a gente quer ir para casa da mãe dela. A mãe era viva ainda, bem idosa e viva. Eu falei, meu amigo, sabe que se eu fosse o senhor que eu fazia? Salva o teu casamento, que o senhor não quer perder ela. Ele, não quero. Eu falei, então, diz para ela lá, uma conversa, que o senhor vai visitar a mãe dela. Deu vontade, se humilha. Eu falei, não, me deu a vontade de ir lá ver tua mãe, de ir lá, né? Eu lembrar da comidinha. Aí ele olhou para mim, ele começou a chorar e falou, poxa, meu filho, faltava o quê? Alguém mostrar certas verdades para aquele homem. Eu mostrei, falei, meu querido, a vida toda tu trabalhou, sei que tu é um homem, tu tem uma boa casa lá, tu deu do melhor para ela, mas tu manteve essa mulher a vida inteira presa dentro de casa. E quanto tempo mais tu vai fazer isso? Ela está falando isso, está jogando isso na minha cara, que ela está uma escrava. É verdade, falei, é verdadeira. Sabe, se eu fosse o que eu fazia? Eu chegava em casa, até ela vai pensar que o senhor está maluco. Age com sabedoria e prudência, é o que o livro está nos ensinando. Então isso aqui vale para todas as áreas da vida do ser humano. Quando nós estamos aguardando a vinda do Senhor, você vive de maneira sensata, justa e prudente. Falei, chega lá e dê um branco no Senhor, diz que o Senhor está com desejo de visitar a casa da mãe dela. Se tiver um pé lá de alguma fruta, diz que tu quer comer aquela fruta, dá o teu jeito. Aí ele ficou me olhando, ele começou a chorar. Rapaz, ele começou a chorar, o senhor, que deve ser meu pai. Aqui atrás, aqui, ó, naquela igreja ali. Chorou, aí eu falei com ele assim, olha, vamos orar, oramos. Ele saiu, aí não vi mais ele. Aí, passou um tempo, eu vi ele descendo aqui, de mão dada, andando, sentaram lá naquela praça, comendo a pipoquinha, ele todo bobo, a mulher, pai, ele começou a investir
no casamento dele, começou a investir na vida dele. Aí aquilo fez o quê? Mudou a vida daquele homem, que depois ele encontrou comigo aqui, que eu estava indo lá para o centro ali, aquele centro comercial, que tem aqui próximo da gente. Eu ia comprar pão na padaria na época, foi um negócio que eu fui comprar na padaria. Eu encontrei com ele, ele olhou para mim e falou: olha, levei minha esposa na casa da mãe dela, já marquei outra viagem para lá. Eu falei: glória a Deus. Depois não encontrei mais ele, anos que eu não vejo, não sei, pela idade, eu acho que já passou para a eternidade. Mas foi o quê? Foi um momento em que a pessoa ficou saturada daquela vida, a vida estava uma prisão. Então nós temos que viver nesse mundo de maneira sábia, ser zeloso e ter boas obras. Boas obras é você praticar a vontade de Deus por meio da revelação do Evangelho. Boas obras é você investir o seu dinheiro de maneira correta, de maneira santa e segura. Boas obras é você investir no seu casamento. Boas obras é você passear. Boas obras é você ter um momento em que você... tem gente que fala assim, outro dia eu tive o desconforto de ouvir algo de alguém. Você fica fazendo coisa aí só para dar comida para os outros. Eu falei: não, para dar comida para os outros não. É que muitas das vezes, para você ter pessoas que você respeita, que você ama, você tem que sacrificar. Deus não ama a humanidade? O que Deus fez? Deu o Filho dele para nos resgatar, e nos resgatou, e hoje nós somos felizes, Deus é feliz. Então, se você quer a sua feliz com um camarada uma vez, que tem condição financeira, aí, minha família não vai, nunca veio aqui, nem não. Eu falei: mas tu já convidou? Não. Falei: tu faz o que lá? Aniversário dele fazia nada, se a esposa não dava um bolinho para ele em cima da mesa, não fazia nada. Eu falei: rapaz, faz uma festa lá, tu é rico, bota carne para todo mundo comer, churrasco, bota lá, não vai te fazer falta não. Aí ele me olhou assim, eu falei: faz. Daqui a pouco passei lá, estava lá, batucada lá, acho que ele não era crente. Aí ele me olhou assim, fez assim, assim para mim, falei: né? Aprendeu, vai levar dinheiro para o caixão? Não vai. Então, se tu quiser pessoas que tu ama perto de você, teus parentes, tua família, você tem que sacrificar. Faz um almoço. Meu querido, estou ligando para você, eu comprei aqui um filé mignon para fazer medalhão, vai ter um peru bem gostoso que eu mandei fazer, eu estou convidando vocês para almoçar comigo aqui, dá para você vir, aí liga para o outro, convida, senta lá, bota a música, faz um churrasco, come, tem a pessoa perto de você, depois abraça, beija o teu amigo, a tua amiga lá, os filhos, e glória a Deus, e vai, Jesus, que maravilha, depois tu vai limpar tudo que ficou sujo, que bênção, né? Que glória, isso é a vida. Agora, se você não quer viver, fica com a conta cheia de dinheiro, dormindo de barriga para cima, engordando, que quando a morte te tragar, você não foi zeloso, não teve boas obras e não foi uma vida exclusiva para a glória de Deus. Então tem muita gente assim vivendo desse jeito. Paulo está pedindo para Tito pregar um evangelho que transforme vida, que mude a qualidade de vida das pessoas. E para mim, o evangelho que muda a vida é esse que eu estou pregando. Afaste-se do pecado, afaste-se da estupidez, afaste-se do roubo, da iniquidade, do sexo início, afaste-se da covardia, granjeie, ou seja, plante boas sementes, invista o seu dinheiro de maneira honesta, vivam a vida correta, respeite o ser humano, porque Deus está vendo todas essas coisas. Paulo ainda diz assim: diz essas coisas e exorta e repreende também com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Quer desprezar? Despreza, viva do jeito que você quiser. Você pode viver como um louco, numa vida mundana, numa vida cheia de egoísmo. Tem pessoas que não têm coragem de convidar a família para comer na casa dele. Aí o cara vem, não tem nem toda essa competência, né, financeira. Aí o cara compra um carrão bonito, que só o pneu do carro é quase o soldo dele que ele ganha por mês. Mas ele compra, que a família tem que ver que ele está bem. Daqui 1 ano, 2 anos, o carro está todo podre, PVA atrasado, pneu tudo careca. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi o camarada fazer isso. Eu falei: rapaz, mas que loucura. Eu fico olhando assim, como é que pode? É melhor andar com um escortezinho, um chevetinho, né? Um fitzinho, um carro, né? Ter o teu carrinho, mas você pegar, sair com a tua família, come lá, às vezes um hambúrguer, come lá um cachorro quente, mas você passeou, você dá aquilo que você pode dar. Então nós temos que ter o quê? Sabedoria e esperar esse Deus. Deus pode aparecer para mim hoje,
Eu posso ter um infarto fulminante e ele vai me levar. Eu tenho consciência da minha salvação. Deus pode aparecer para você daqui uma semana, mas Deus também pode aparecer nos ares, nos céus agora aqui, arrebatando a sua igreja, que somos nós. Então o nosso momento pode acontecer a qualquer momento, ou pela morte ou pela manifestação desse grande Deus aqui. Mas dentro desse espaço de tempo, Deus quer que você seja zeloso, boas obras. Primeiro, abandonando o pecado. Vê que Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele vem fatiando, ele fala do abandono das paixões, a luta contra o pecado, a luta contra a iniquidade, renegando as impiedades, as paixões mudando, e viver nesse século justa, piedosamente, santamente. O que é viver de maneira santa? É você amar a família, amar o que é teu, guardar o que é teu, fazer o que é teu prosperar de maneira honesta, correta, andando com Deus. Ah, pastor, dá para ser 100% correto? Não, nunca dá para ser 100% correto. Todos nós erramos, porque não há homem que não peque. Hoje mesmo eu tive que tratar de alguém por causa de uma situação simples. A pessoa veio falar comigo, não, mas eu fui escrever, eu fui riscar a parede e era para me dar um risco assim na vertical e eu risquei na diagonal. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei, mas não podia riscar na diagonal? Não podia. Ah, mas eu risquei. E aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada, o risco está lá. Aí eu falei assim, então sabe o que você faz? Não foi. E quando tu riscou, a pessoa que estava vendo não permitiu fazer, ele permitiu. Eu falei, então você agora cala-se, porque a responsabilidade não é mais sua, é da pessoa. Ah, mas eu sabia que não era para dar o risco na diagonal. Falei, mas não aceitou, não disse que estava bom? Disse, então agora não cala, acabou, deixa para lá. Não, mas aí começou a chorar. Eu falei, olha, veja o que a Bíblia diz, não seja demasiadamente justo aos seus próprios olhos, porque isso te destruirá. Há momento que você vai ter que, às vezes eu venho na rua, o sinal fechou, não dá, eu passo o sinal fechado. Ah, pastor Américo, aconteceu, já tomei 2 multas, paguei a multa. Aí eu ainda falei assim, sou um burro mesmo, avancei, ó, estou pagando aqui, na época foi R$180. Aí paguei 2 de uma vez. Avancei um e avancei outro, tinha 2 sinais, um aqui e outro lá. Eu avancei esse e avancei outro, tomei uma multa, esse tomou uma multa no outro. Eu falei, caramba, 2 multas no mesmo lugar, num espaço de menos de 100 metros. Eu avancei, eu tenho que me responsabilizar. Ah, não, mas não pode acontecer isso, porque o irmão é crente. Quem disse que eu não vou errar? Vou errar. Já teve ocasião de eu estar com tanta pressa, que as coisas passando mal, eu querendo ir rápido. Quando eu ia no banco, então eu fazia muito isso. Aí eu chegava para o camarada e disse, meu querido, com licença. Aí ficava aqui, papai entrava, aí eu ia chegando, ia lá no caixa, entrava, só um minutinho, por gentileza, aí dava a caixa, ficava assim, o pessoal reclamando para caralho na frente de todo mundo. Aí eu falei, Jesus, eu vou acabar apanhando uma hora dessa, mas eu tenho que voltar para casa rápido. Eu furava a fila, com a cara de peroba desse tamanho. Eu falei, qualquer dia desse eu vou apanhar. Eu falava, gente, eu estou com problema, minha esposa está no hospital internada, eu preciso de ir rápido. E as pessoas, não, tudo bom. E era verdade, né? Mas eu furava a fila. Fui justo não, mas era necessário. Tem coisa que não tem jeito. Não estou passando a mão aqui no pecado, não. Tem coisa que você não pode fazer, mas tem coisa que nós vamos cometer. Bom, às vezes tu avança o sinal, às vezes você faz alguma coisa. Por exemplo, eu passo a vez no portão dos outros. Esse é o meu defeito, tem esse defeito. Aí tá lá, no jardim de lá de fora, aquelas plantas. Aí eu vou lá, tem um monte de plantinha minha aqui que é assim. Aí eu vou lá, mas não acho em lugar nenhum, mas o cara tem a planta que eu quero lá. Eu vou devagarzinho, né? Aquela cara de peroba, bota a mão na folha, faço carinho, aí vou lá, olha, que eu sei tirar a muda, vejo a mudinha bem pequena para não estragar, aí vou lá, quebro, boto no bolso, trago, planto aqui, aí tem a minha mudinha lá. Mas de que maneira que eu fiz aquilo? Eu fiz errado, Jesus. Mas não tem jeito, eu pego a mudinha da planta. E quando as pessoas vêm aqui em casa, eu pergunto se você quer uma mudinha, pode pegar lá, pode tirar lá. Por exemplo, 11 horas, esse outro dia, aí olhei o canteirinho da moça, cheio de 11 horas, aí eu fui lá e a câmera me filmando, e eu olhei para a câmera assim, ó, fiz assim para a câmera, só umazinho, aí fui lá, o carinho, né, peguei um pequinho aqui, um pouquinho ali, tá? Sabendo, olhei assim, parecia que eu não tinha tirado nada, aí saí com aquele monte de ramaletezinho de 11 horas, fui e plantei lá no vaso, está lá em cima,
Deu muito 11 horas. Mas aí por causa da chuva, elas melaram e estão morrendo. Mas para fazer o quê? É certo, não é, mas às vezes a gente faz. Você não pode ser demasiadamente justo aos seus próprios olhos, porque senão você se destruirá. Não estou com isso defendendo o erro, a prática do erro, não. Você tem que ponderar, tem coisa que não se pode fazer de jeito nenhum, mas tem coisa que a tua natureza humana não vai ter jeito, vai ter, né? Igual eu estava uma vez na festinha para nós encerrarmos, né? Mas o bolo estava com cheiro, rapaz. Foi até a irmã Silvana que fez lá na casa dela. O bolo do aniversário dela, uns anos atrás, né? Quando a Marisa ainda estava, minha esposa, estava podendo andar. Mas, irmãos, que cheiro de bolo. Aquilo estava matando o nariz. Aí bateu os parabéns, eu perdoou para você, minha mão desceu. Aí eu fui lá e dei uma dedada no bolo assim, todo favor que botei a mão, mas que coisa gostosa aquele bolo. Eu falei, ah, Jesus. Aí a minha esposa me olhou assim, eu falei, não estou, não, eu estou querendo comer esse bolo de qualquer jeito. Aí passei a mão no garçom, botei na boca. Aí quando acabou o parabéns, eu falei, eu quero meu pedaço de bolo. Corta daqui, dessa parte aqui, não era gracinha, era chantilly, né? Falei, mas tá muito cheiroso. Mas gente, que bolo, ela é boleira, né? Que bolo gostoso. Mas eu errei, eu falei, peguei o bolo, um pedacinho do bolo. Ela ficou me olhando assim, tu também? Eu falei, não é, eu não aguentei aquilo ali. Por quê? Nós não somos perfeitos. Então não adianta, tem gente aí que fica rogando, não, eu sou perfeito, eu sou o anjo Gabriel, eu sou o irmão Américo, o pastor Américo, teu irmão em Cristo. Se tiver muito bom, muito gostoso, eu peço, eu falo, não, eu quero, ele me dá um pedacinho disso aí, não estou aguentando, está demorando. Igual uma vez eu fui no local, o camarada fazendo discurso, a comida toda em cima da mesa, e já era 1h pouca da tarde, eu com uma fome, rapaz, eu falei, olha, o cara do irmão assim, irmão, vou no banheiro. Aí falei assim, eu vou pegar um sanduíche daquele e vou comer. Passei, meti a mão e saí levando. Aí quando eu estava saindo na varanda assim do local, né, passando para ir para o banheiro, aí o rapaz que ia servir estava me olhando assim, aí ele mesmo falou comigo assim, pô, também estou quase fazendo isso, não aguento mais, estamos aqui desde 7 horas da manhã, vai dar essa comida em cima, esse cheiro, estou morrendo. Aí eu falei, não estou aguentando não, estou passando mal. Aí eu comi, nem no banheiro eu fui. Voltei, bebi água, né? Tinha um bebedouro, bebi água, voltei. Aí como eu botei um pouco de alimento na boca, eu me segurei. Eu estou falando isso porque nem sempre nós vamos saber segurar as nossas forças do nosso corpo, as nossas necessidades. Mas se você errar, não se prostre. Levante-se, tome vergonha na cara e não faça de novo. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um. Se você vê nas crianças, faz aniversário, e custa a cortar o bolo. Eu já fiz isso aqui em casa uma vez, a mulher custando. Aí daqui a pouco tinha um monte de criança. As crianças eram pequenas, daqui a pouco um pegava e estava mastigando. Aí o outro via, pronto, um faz, aí começa a fazer, já vou bater os parabéns. Aí, tá vendo? Porque você vê essa fraqueza do ser humano na própria criança que é inocente, faz parte do ser humano. O que não pode é você permanecer no erro e errar de maneira intencional que vá prejudicar as pessoas. Tem coisa que tu não vai prejudicar ninguém, mas não é bom que faça. Pastor, não seja hipócrita, não seja demasiadamente justo. Só Jesus é perfeito. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Viva no presente século justa, sensata e piamente, ou seja, de maneira santa, mas desfrute o máximo de tudo aquilo que Deus te deu, do seu casamento, da sua vida, da sua esposa, da sua noiva, dos seus pais, porque em breve nós vamos deixar uns aos outros e ninguém sabe quando nós vamos. Então desfrute de tudo que está à tua volta e viva o melhor e tenha sabedoria para você não ficar à mercê daqueles que ganham dinheiro desonesto, daqueles que querem viver debaixo da sombra e do esforço dos outros. Não perca o que é teu por causa do impulso da sua natureza. Em virtude de possuir muito, acaba não tendo nada. Às vezes nós temos que ter sabedoria. Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Aguarde a manifestação de Deus, seja guiado pela esperança e viva com sabedoria e com prudência. Beijo no seu coração. Pastor Américo Gomes, teu irmão em Cristo, seu servo. A paz de Cristo Jesus.